Comentário. Segundo capítulo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quando Paulo escreveu primeiro aos Tessalonicenses, ele já havia passado por todas as perseguições e tribulações que são descritas nos capítulos 16 e 17 do livro de Atos, e se referiu a estes padecimentos para lembrar aos Tessalonicenses como foi que o Evangelho havia chegado a eles, e quais situações havia vivido e estava vivendo para fazer Cristo conhecido. Mesmo tendo sido maltratado na prisão de Filipos e sendo expulso da cidade, Atos 16 verso 39, não se intimidou com isto, nem considerou que havia fracassado em seu ministério, porque sabia que teria que sofrer todas estas coisas, para testemunho de que pregava não por interesse egoísta, mas porque estava encarregado por Deus de pregar a palavra do Evangelho, da salvação da morte e da condenação, por meio da fé em Cristo. A morte entrou no mundo por causa do descrédito que Adão e Eva haviam dado à palavra de Deus no Éden. Agora, a vida eterna em Jesus Cristo estava sendo oferecida pelo caminho de volta, a saber, pelo crédito que se deve dar à palavra de Deus. Assim, a vida é decorrente da fé que se tem na palavra da verdade pregada. Por isso, Paulo se esforçava sobremaneira para manter a palavra fiel, que lhe foi revelada por Deus, para que, ouvindo no poder do Espírito, pecadores que se encontravam mortos em seus delitos e pecados pudessem achar a vida eterna, por meio da aceitação em fé da palavra do Evangelho. De sorte que a chegada de Paulo em Tessalônica produziu muito fruto, porque manteve a confiança em Deus, apesar de tudo que estava sofrendo, para lhes anunciar o Evangelho, não também sem sofrer perseguições enquanto lhes pregava, de forma que diz que o fez em meio a grande combate, versos 1 e 2. Deus havia honrado e confirmado a fidelidade do apóstolo à sua palavra e vontade, fazendo com que houvesse conversões e a fundação da primeira igreja não somente em Filipos, como também em Tessalônica, e por isso Paulo diz que a sua entrada entre eles não foi vã. O apóstolo havia sido preparado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. Mais de 15 anos haviam se passado desde a sua conversão, até que foi separado juntamente com Barnabé pelo Espírito Santo, quando ambos serviam à igreja de Antioquia da Síria como mestres da palavra, para saírem agora como missionários para alcançarem o mundo dos gentios para Cristo, dando início à missão da igreja de pregar o Evangelho em todo o mundo. Missão esta, que continuaria e permanece ainda como um desafio para nós, em nossos dias. O segredo do sucesso de Paulo e todos aqueles que foram usados poderosamente por Deus residia nesta verdade, de que pagaram o preço da transformação de suas vidas por uma inteira consagração ao Senhor, pela prática da sua palavra, através de uma intensa vida de serviço e de oração. Como Paulo havia sido preparado e aprovado por Deus, para que o Evangelho lhe fosse confiado, não realizaria o seu ministério, como de fato não realizou, para agradar a homens, mas a Deus, que põe antes à prova os corações dos seus ministros, como havia feito com Abraão e com Moisés no passado, para que possamos saber que realmente estamos fazendo sua obra não por interesse próprio ou de outros, mas em estrita obediência ao que ele nos tem ordenado, e para sua exclusiva glória. Deste modo, a exortação de Paulo aos homens para que se arrependessem e crescem em Cristo, e para que abandonassem o pecado se voltando para Deus, não podia proceder de erro, nem de imundícia, e nem era feita com dolo, isto é, com a intenção de enganar e iludir as pessoas, ao contrário, era para conduzi-las à verdade que está em Cristo Jesus, versos 3 e 4. O apóstolo não estava se justificando com os Tessalonicenses, nem mesmo se desculpando, ao lhes falar desta maneira, mas estava lhes trazendo a lembrança que não somente a palavra, que havia pregado, mas o modo de vida na verdade, que demonstrou no seu próprio viver eram completamente fidedignos, segundo a vontade de Deus, e de inteira aceitação, de modo que jamais deveriam se desviar das coisas que haviam aprendido. Os pregadores do Evangelho que desejarem ser como Paulo, devem ser seus imitadores quanto aos seus motivos no ministério, que devem estar corretos, como se encontravam no apóstolo, porque disse aos Tessalonicenses que nunca havia usado de palavras lisonjeiras e nem havia agido com intuitos gananciosos, e que Deus era testemunha disto. Não é sem motivo que Deus intervém na vida dos seus ministros antes de entrarem no ministério e mesmo durante o desenvolvimento do mesmo, com muitas provações, de modo que desistam definitivamente de tentarem fazer a sua obra em relação a agradarem o próprio ego, com aquilo que seja da própria escolha deles, senão apenas pela direção e instrução recebida do alto pelo Espírito Santo. E esta renúncia ao ego não é coisa fácil de ser alcançada, pois a natureza terrena humana é muito inclinada a buscar agradar a si mesma, pouco se importando com os interesses de Deus ou de outros. Foi na busca desta renúncia ao ego que Evan Roberts era ouvido orando em seu quarto muitas vezes, orando com as seguintes palavras repetidamente: "Quebra-me, Senhor! Quebra-me, Senhor!" Paulo diz que nunca havia buscado glória de homens, nem dos Tessalonicenses ou de quaisquer outros, embora pudesse, na condição de apóstolo de Cristo, exigir que se encarregassem totalmente do seu cuidado, coisa que, no entanto, não fez, porque não desejava ser um peso para eles. Ao contrário,
estava disposto a se gastar inteiramente por amor a eles, lhe servindo qual ama que cuida dos seus filhos, versos 5 a 7, sendo brando e não áspero e rigoroso. Foi por motivo de amor aos Tessalonicenses, e do desejo de se dar a eles, que em vez de lhes exigir o sustento que era devido, trabalhava e se afadigava noite e dia, para lhes pregar o Evangelho sem exigir nada em troca, verso 9. Os Tessalonicenses eram testemunhas do modo santo e irrepreensível com que Paulo se portou com eles, e sabiam que lhes havia tratado como um pai a seus filhos, especialmente quando lhes exortava e consolava para que andassem de modo digno de Deus, por causa da sua chamada para serem participantes do seu reino e glória que são de amor, justiça e santidade, versos 10 a 12. Paulo se ajustou às capacidades de todos os homens, e se tornou tudo para todos. Assim, apesar de não usar de palavras lisonjeiras, ele se mostrava condescendente para com todos. A prova do grande amor de Paulo para com seus filhos na fé se comprovava nas grandes perseguições e aflições que sofria por causa deles, para que fossem confirmados na verdade. A prontidão do apóstolo em comunicar sua própria alma aos Tessalonicenses, verso 8, além do Evangelho, era também uma grande prova de amor, porque o espírito humano é o veículo, o canal através do qual flui o poder do Espírito Santo. Por isso, os Tessalonicenses não haviam considerado e nem recebido as palavras de Paulo como sendo algo da sua autoria, ou então inventado pela filosofia dos homens, mas como é de fato, a palavra de Deus, e relativa à vida, morte e obra de Jesus em favor dos pecadores, para que sejam salvos e transformados em filhos de Deus. Assim, os Tessalonicenses se tornaram imitadores do apóstolo assim como ele próprio era imitador de Cristo, não expondo o Evangelho apenas com exposições teológicas, mas encarnando na própria vida, assim como fizera o Senhor deles, que é o Verbo encarnado, o Logos, a palavra viva, e daí terem sido suas palavras espírito e vida. O pregador deve viver o que prega para que sua ministração seja eficaz e aprovada por Deus. Foi por causa da fé na palavra e no seu poder, quando aplicada pelo Espírito Santo, que os Tessalonicenses se tornaram um grande exemplo de fé e de perseverança e paciência nas perseguições que estavam sofrendo dos seus próprios compatriotas, que estavam sendo instigados pelos judeus, que tentavam a todo custo impedir a pregação do Evangelho entre os gentios, tal como faziam os da Judéia. Verso 14. Os judeus haviam matado aos profetas e ao Senhor Jesus, e estavam não somente resistindo à pregação do Evangelho, como também estavam tentando impedir a sua propagação, perseguindo ao apóstolo Paulo. Os judeus não somente não queriam que o Evangelho lhes fosse pregado, como também aos gentios. Com isto estavam sempre enchendo a medida da ira de Deus contra eles. Versos 15 e 16. E cerca de 20 anos depois da escrita desta epístola aos Tessalonicenses, 70 DC, seriam duramente assolados pelo Império Romano e espalhados por todo o mundo. Assim como os judeus haviam perseguido a Jesus, aos apóstolos e a todos os que estavam pregando o Evangelho na igreja primitiva, de igual modo não são poucos os cristãos que, apesar de pertencerem à Igreja de Cristo, ainda continuam perseguindo aqueles que desejam viver de modo verdadeiramente consagrado a Deus. Eles são, por assim dizer, os herdeiros espirituais dos escribas e fariseus dos dias apostólicos. Eles amam viver na carne e é por isso que detestam a obra do Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, e ambos são opostos entre si. Assim como os fariseus dos dias de Jesus, o principal motivo de perseguirem os cristãos espirituais não é o que alegam, a saber, que o fazem por amor e zelo pela palavra de Deus, porque se a amassem de fato, procurariam andar no Espírito, santificando suas vidas, conforme é ordenado na palavra. O verdadeiro motivo é que amam viver na carne e os que andam na carne, não podem, obviamente, andar no Espírito. Esta é a verdadeira razão de procederem deste modo, perseguindo seus irmãos espirituais. Mas, assim como os judeus que perseguiam o Evangelho, estes também não podem agradar a Deus, e ele lhes manifestará o seu desagrado, verso 15, em tempo oportuno, tal como havia manifestado àqueles. Nenhuma perseguição pode ser admitida onde se prega e vive o verdadeiro Evangelho. Isso está totalmente contra a natureza do Evangelho, que consiste basicamente no anúncio de boas novas aos pecadores, de que todos os seus pecados podem ser cancelados por meio da fé em Cristo, porque Deus deliberou ser misericordioso para com as nossas iniquidades nesta presente dispensação da graça. Como poderia, portanto, ser admitida a perseguição de pessoas a que título for? Aqueles que o fazem pretextando zelo por Deus estão completamente equivocados. Ao encerrar este segundo capítulo, Paulo disse aos Tessalonicenses que havia muito desejado estar com eles, mas apesar de estar ausente no corpo, não estava, contudo no espírito, verso 17. Ele havia desejado inclusive ir ter com eles pelo menos 2 vezes, mas em ambas, Satanás lhe havia impedido, verso 18. Satanás é um inimigo constante ao trabalho de Deus,
e faz tudo o que se encontra ao seu alcance para tentar obstruir este trabalho. Ele o faz agindo diretamente no mundo espiritual ou por meio dos seus agentes humanos. Nós sabemos discernir perfeitamente quando e como ele está operando, quando andamos no Espírito. Algumas vezes ele poderá ter uma vantagem temporária sobre nós, tal como fizera com Paulo, mas não poderá de modo algum deter a obra que Deus tiver designado fazer através de nós, quando nos aplicamos à mesma com diligência e debaixo do temor do Senhor. Ele pode vencer algumas batalhas, mas não a guerra, porque a sua causa já se encontra perdida e a vitória pertence a Jesus e à sua igreja, que pisam a cabeça da velha serpente. Ainda que estejamos ausentes daqueles que foram colocados por Deus debaixo do nosso cuidado, especialmente aqueles que têm sido fiéis a Cristo, eles continuam sendo a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante do Senhor no dia da sua vinda, porque nos darão motivo de alegria no dia da nossa prestação de contas como mordomos de Deus em relação a eles, tal como os Tessalonicenses foram para Paulo, versos 19 e 20. Passamos agora à leitura do segundo capítulo de 1 aos Tessalonicenses. Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. 2 Mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. 3 Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. 4 Mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. 5 Pois, nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha. 6 Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. 7 Antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. 8 Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. 9 Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga. Pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. 10 Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes. 11 Assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos. 12 Exortando-vos e consolando-vos, instando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. 13 Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. 14 Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, porque também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que elas padeceram dos judeus. 15 Os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. 16 E nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que enchem sempre a medida de seus pecados, mas a ira caiu sobre eles afinal. 17 Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. 18 Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, e Satanás nos impediu. 19 Porque, qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória, diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não sois vós? 20 Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria.